Você pode falar sobre os desafios e a importância de garantir acesso à justiça para crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade? Olha, o acesso à justiça, a garantir que crianças e adolescentes sofreram algum tipo de violência ou uma violação dos seus direitos tenham acesso a remédios adequados, seja pela justiça, seja pela comunidade ou pelo próprio Estado, é fundamental para que elas parem de sofrer. Né? Então, uma criança que sofre uma violência sexual, como a gente falou, tem que ter acesso à justiça garantido. Né? Tem que ter os mecanismos para acessar a justiça e afastar o perpetrador e garantir uma proteção, garantir uma proteção dela como vítima, de um apoio psicológico adequado. Pedro, eu vou te dizer, o judiciário tem que ajudar. Também acho. Pelo seguinte, tem que tornar os processos mais rápidos. Não criticando, mas querendo que melhore, né? Por exemplo, a mãe que descobre que o pai está abusando da filha, e é bem comum. E fala, não fala isso porque sua avó vai infartar. Eu já atendi gente assim. Sua avó tá velhinha, se ela souber que seu pai, então a gente fica assim. O que acontece é que tinha que ter um poder de justiça que afaste. E se essa mãe é cúmplice desse pai, vai se afastar dessa mãe também. Mas aí é aquela coisa, não, porque ela é mãe. Não, ela não é mãe quando ela concorda que a filha tem que se calar. A partir do momento que você faz uma denúncia, alguma coisa... E por que essas crianças, se não tiverem alguém da família, alguma coisa que prove ser pessoas, né, bacanas, por que não pode entrar na linha de adoção para pessoas que estão loucas para dar amor? Olha, esse problema especialmente, a gente tem que olhar de várias formas. Eu tô falando assim, de várias formas. Primeiro é que sim, temos que punir os agressores, mas ao mesmo tempo a gente tem que proteger a vítima. Com certeza. E olhar para a vítima em primeiro lugar. E garantir que a rede de garantias de direitos de crianças e adolescentes funcione. E tem, inclusive, recursos. Por isso é tão importante falar de orçamento. Para que a psicóloga, o assistente social, seja do fórum, ou seja da rede de garantias, do CAPS, do SUAS ou do SUS, possam garantir que essa criança esteja sendo cuidada e o cenário familiar esteja sendo bem avaliado, que a gente chama de parecer psicossocial. Tem que estar presente ali. Um juiz, um promotor, uma promotora, não pode tomar uma decisão sem ter um parecer psicossocial. Não pode vir da cabeça dele, do que ele acha sobre o caso. Tem que ter embasamento de laudo para mostrar, olha, está acontecendo isso. Ali? O profissional que foi ali, enxergou verdadeiro. Porque o juiz não vai ali para ver o cenário. Não, e ele tem que confiar nos seus profissionais e garantir uma formação adequada para que tenham bons pareceres psicossociais. Ao mesmo tempo, o encaminhamento, que é o que você tocou. Como é que eu encaminho isso? Infelizmente, no Brasil, a gente tem poucas opções para encaminhar. Ou é destituir o poder familiar e vai para um abrigo. Ou leva muito tempo. Ou vai para uma adoção. Tem as casas-lares e tem um modelo que eu acho bem importante, uma família acolhedora. Que é quando você... É lindo esse projeto, gente. Procurem saber, porque a gente tem que espalhar pelo Brasil inteiro. Que é você ter a chance de você receber uma criança por um período e ser uma família. Enquanto está sendo resolvido todo aquele processo. Para a criança não ir pro abrigo. Porque é horrível ir pro abrigo. Porque é lá... Não, você está sendo abandonado 2 vezes. E assim... A minha referência sumiu. O abrigo não é uma referência. Não é referência. Respeito muito todas as trabalhadoras. Todo respeito, as pessoas que estão lá, que trabalham, que fazem um trabalho fundamental. Mas a gente sabe que o melhor espaço para uma criança estar é um espaço de família. Que ela possa ter aqui o adulto de referência, as relações, né? Olho no olho, acordar à noite, que ela ter alguém para chamar. Segura. Que ela tenha essa vida, esse cotidiano, essa rotina de família social tão importante. Então, por isso, vamos espalhar pelo Brasil a possibilidade de ser família acolhedora. Porque dessa forma, eu consigo ter o tempo necessário para olhar para o caso e entender qual é o melhor caminho. Porque a família é complexo. Às vezes eu consigo... A mãe está apoiando o pai agressor, mas eu consigo achar uma tia... Consigo achar uma vizinha, uma madrinha. E por aí tem soluções que a gente tem que ser mais aberto. E mesmo se for para adoção, porque se não tiver nenhum jeito, se a mãe for cúmplice, se o pai é o agressor, não tem outra família estendida. A família também tá ou não tem família estendida. Quando vai para adoção, é muito importante que a gente possa ter um processo respeitoso com a história dessa criança, com quem ela é, e permitir que a criança possa ser muito bem cuidada nesse processo. Tem um instituto que faz um trabalho maravilhoso nesse sentido, um Instituto Fazendo História, que conta a história
dessa criança, registra para que ela possa ter esse senso. A validação dela. De quem ela é, para onde ela foi, qual foi a história dela. E isso é fundamental para esse senso de pertencimento e reconhecimento que a gente conversou tanto. Então, para olhar esse acesso à justiça em diferentes dimensões, a gente tem que entender que cada um vai cumprir um papel. E um papel que é compartilhado de cuidado. Então, vai ter o juiz, a promotora, o oficial de polícia. Seria o lar temporário, o acolhimento. A família, né? A família de transição, acolhedora. Então, cada um vai ter um papel. E esse papel tem que ser com o horizonte de colocar o melhor interesse da criança em primeiro lugar. Que normalmente não é. Não. Até para adoção. Quem adota muitas vezes está pensando na satisfação do seu interesse de ser pai e mãe. E não da criança que está ali. Infelizmente. Aquela criança pode ser perfeita para o seu desejo. Mas para ela, não vai ser bom. Ela só quer um lar. Então, o convite de acesso à justiça, na verdade, é permitir que a criança possa ser cuidada por todos nós. Pela rede de garantias de direitos de crianças e adolescentes no Brasil. Quem faz parte? Todo mundo. É escola, hospital, polícia, promotor, defensoria, seja promotor de criminal, juiz de criminal, o que for, todo mundo tem uma responsabilidade com relação à criança. E isso é importante para garantir esse acesso à justiça. Perfeito. Eu estava vendo aqui que isso hoje em dia funciona muito bem com pessoas ligadas a pets, né? Resgata e tem o lar temporário. Tem várias pessoas que ficam por um tempo até ser definido. Chegar realmente. Nesse processo. Mas o mesmo deveria acontecer mais. Não, o acolhimento, né? O lar de acolhimento. Muitas vezes a gente tem mais proteção de pets ou Concordo. do que quando a gente olha para a criança. Aliás, isso historicamente. Nos Estados Unidos, uma das primeiros casos numa corte de proteção da criança foi uma lei. Eles usaram a lei de proteção a animais. Olha como a criança ainda é vista. Que derivou para a criança. É tão forte esse adultocentrismo. Tem um sociólogo argentino chamado Eduardo Bustelo que ele fala que a relação mais desigual numa sociedade não é gênero, não é raça, não é classe. É a criança. Apesar de todas serem fundamentais nesse peso de desigualdade. É a relação do adulto com a criança. O adulto está acostumado a tratar a criança com violência e não ser responsabilizado por isso. Está acostumado a não olhar para a criança, não garantir justiça para ela, porque acha assim, ela vai crescer, vai esquecer. Isso faz bem para ela. Não, vai esquecer. Dá casca nada, vai depois esquecer. vira tudo adulto. Dá cicatriz. Não dá casca. Nossa, excelente. Dá cicatriz, não dá casca. E cicatriz que muitas vezes nem fecham. Não fecha. Pode sangrar, muitas vezes sangra. De vez em quando abre. A gente, quando eu atendia, nossa, toda criança abusada é uma cicatriz que de vez em quando sangra, por mais bem resolvido que esteja. Sangra. Vai sangrando menos, mas sangra. Oi, queridos, aqui é a Bia. Tô passando para compartilhar uma notícia maravilhosa com vocês. Nosso aniversário de 1 ano do Pod People está chegando e preparamos uma noite inesquecível com convidados super especiais que vocês não vão querer perder. Primeiramente, temos a honra de receber Anaí D'Amico, uma das psicólogas mais renomadas do Brasil. Anaí realiza um trabalho extraordinário, ajudando milhares de pessoas a compreender-se melhor e encontrar equilíbrio em suas vidas. Ela trará toda a sua experiência e conhecimento para uma conversa profunda e esclarecedora sobre a mente humana. O nosso evento será no dia 16 de julho de 2024, às 20 horas, no Teatro Claro Mais, Rio de Janeiro, em Copacabana. Garanta já o seu ingresso clicando no link que está aqui embaixo e venha celebrar com a gente o primeiro aniversário do Pod People. Vai ser uma noite repleta de surpresas, aprendizado e muita emoção. Estamos ansiosos, positivamente, é claro, para ver você. Até lá, não vai faltar, eu te espero.